O programa Mulher Capital Brasília de hoje está com Lisiane Baia. Ela vai me contar, deputada estadual, deputada federal, e hoje ela assume um papel muito importante na Nacional do Republicano, Mulheres Republicanas. Boa noite, minha amiga. Boa noite, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma felicidade estar aqui compartilhando de história, de vida. Eu acho que isso nos move enquanto mulher e enquanto política também. E faz aquela união, né? Que a mulher tem a força. Unidas, vamos chegar todas juntas. Lisiane, o que é essa pasta nova? Uma missão nova? Trabalhar com mulheres na frente de um partido. Bom, primeiro assim, eu sempre trabalhei com muitas mulheres, né? Desde a área da igreja, pastoral, essa relação com mulheres sempre me motivou muito. Minha mãe, uma grande líder feminina, uma pastora bastante conhecida no Rio Grande do Sul, com um trabalho de mulheres muito desenvolvido. E, obviamente, que eu herdei essa paixão pela vida das mulheres, pelas histórias das mulheres. O quanto a gente vê a coragem, o quanto a gente vê a mulher que está, às vezes, lá no fundo do poço, se reerguendo, se levantando, ressurgindo. E isso é apaixonante. E isso, para mim, que cresci ali, menina, vendo, né? Guria, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, né? Guria, vendo tanto a minha mãe nessa resiliência, nas realidades diferentes que ela viveu, quanto as mulheres com quem ela caminhava. E não tem como não seguir esse caminho, não seguir esses passos ou não seguir esses exemplos, né? Então, trabalhar com mulheres, trabalhar com jovens também, sempre foi uma das coisas que eu mais amei fazer, o que eu mais amava fazer. E aí, quando eu vim para a política, eu trago essa mensagem junto comigo, né? E não é uma bandeira, é um natural seu já. Exatamente. Então, eu vim para a política, basicamente foram essas mulheres que me apoiaram, né? Elas que caminharam comigo, elas me deram ânimo quando eu não acreditava que era possível uma eleição. Lise, vai lá, a gente está trabalhando, e mandavam foto para mim, que estavam com o meu panfletinho nas cidades, caminhando, sem ganhar um centavo, mas levando a minha mensagem, levando a nossa mensagem, sabe? Então, assim, as mulheres são, de fato, apaixonantes. A mulher, ela muda a cultura, ela muda o ambiente. A mulher, ela tem esse poder, esse dom, né? É um dom que Deus deu para a mulher. E isso me motiva, isso me anima, e isso me fez entrar na política, sendo bem real, foi por esta causa, né, que eu me coloquei na política, que eu coloquei o meu nome na política. Então, a mulherada é minha paixão. Hoje, no Republicano, eu acredito assim, que é um reflexo, né, dessa caminhada com mulheres. Eu me sinto hoje feliz dentro do Republicano, contemplada, né, com essa realidade de poder falar com as mulheres hoje do Brasil inteiro, né, levando. Agora, a gente esteve há poucos dias em Aracaju, com a nossa prefeita, com a nossa secretária estadual, dando posse para a nova secretária estadual, filiando um número grande de mulheres que estavam vindo para o partido. Agora, por último, Belém do Pará. Então, assim, é uma coisa que me move. E levar essa mensagem que é possível para a mulher fazer política, é possível para a mulher chegar a um cargo eletivo. A gente não pode achar que isso está tão, sim, distante, que é fora da realidade, sabe? Aquela coisa, respeitar, porque esses lugares, eu falo sempre que mulher, ela tem que estar onde ela quiser, a gente também tem que respeitar aquela que não quer fazer parte desse posicionamento. Exatamente, a gente conversa muito sobre isso com as mulheres. Eu sempre digo assim, nem todas estarão à frente sendo aquela que está ocupando a vitrine, cadeira. Vamos dizer. Não vou ser eu a vereadora, não vou ser eu a deputada, mas eu quero participar. Eu quero trazer a minha visão, eu quero trazer os meus talentos para contribuir, talvez com aquela colega ali que tu vê, olha, essa mulher me representa, eu posso ajudar ela de alguma forma, eu posso trabalhar numa campanha, como eu falei das minhas amigas que mandavam, olha, tô aqui, eu posso cuidar de um filho para essa amiga poder um dia sair para um compromisso. É a rede de apoio. É a rede de apoio. Isso faz toda a diferença. Exatamente. E sabe que muitas mulheres com quem a gente conversa, qual é a dificuldade delas? Se lançarem. Eu tenho vontade de ser uma vereadora no meu município, eu tenho vontade de ser uma prefeita, eu tenho vontade de ser uma deputada no meu estado,
mas eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho como, eu não sei como fazer. E, de repente, quando ela vem conversar com a gente, diz, olha, mas tu não tá sozinha. Vamos formar essa rede para te ajudar, vamos ver quem é que pode cuidar aí das tuas redes sociais, vamos ver como é que tu pode... Vamos marcar um evento aqui, uma amiga que faz um café, que traz a comunidade para te A conversar. outra fala. Daqui a pouco aquela que já era uma líder nata, ela ganha uma rede que começa a ajudar ela, entendeu? E aí isso vai possibilitando para aquele grupo todo de mulheres ou para aquela comunidade toda uma voz feminina que defenda, que fale em nome daquelas pessoas, né? E para que mais perceptível do que uma mulher, né? A mulher percebe a comunidade, ela percebe o ambiente, ela percebe a rua que ela mora, o que precisa melhorar, na linha do ônibus lá, o que precisa ter de diferente. Mas ela tem que ter aquela que vai fazer, que é a tem voz. ela tem que ter a oportunidade de mostrar que ela pode ser a voz daquela comunidade. Então, quando existe essa rede de apoio, que são as amigas, as apoiadoras, as colegas partidárias, você vai tornando possível. Foi assim comigo. Quando me trouxeram a ideia, meu pai sempre foi muito assediado por partidos políticos para concorrer, e ele sempre disse, não é minha vocação. Eu gosto de política, entendo que a política é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, apoio os meus candidatos, mas não serei candidato. Não é minha vocação e eu tenho a minha missão pastoral, que era a missão dos meus pais. Só que aí começaram a assediar tanto ele, quem sabe a filha, né? Então a comunidade evangélica a qual eu participava, não vai a filha, vai a Lise. E aí, de repente, eu estou sendo escolhida para ser a representação dessa comunidade. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tinha um filho de 12 anos, tinha minha casa para cuidar, eu não tinha conseguido me formar ainda, porque eu casei muito jovem, então não tinha conseguido me formar ainda. Gente, como é que eu faço isso agora? Então, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é desistir. É desistir. A gente mesmo se desqualifica. Essa palavra acho que é o primeiro ponto de uma mulher, porque a mulher ela é muito emoção, então ela pensa na família, na sua base, você pensou na sua estrutura. Sabe o que eu percebo? Que a mulher, ela pensa antes. Mulher não entra num jogo para perder. Mulher não vai topar concorrer para passar vergonha. Então, se ela entrar, ela vai querer aprender a jogar. O jogo é sério, eu quero saber o jogo, eu quero saber as regras, eu quero assim saber mesmo. Porque eu vou fazer esse negócio dar certo. Acontecer. Vou fazer acontecer. Então, eu digo assim, ó, que não é que a mulher... São duas etapas, né? A gente tem aquele primeiro pensamento, que é o pensamento de se desqualificar. Ai, mas será que eu posso? Será que eu dou conta? Como é que eu faço? A gente sempre vai achar que a gente tem muita responsabilidade. E realmente, a gente carrega muitos compromissos, muitas responsabilidades, né? E vamos combinar. Um homem que sai de casa para cumprir uma missão nova, ele dá conta, a mulher dele até ajuda ele. Agora, a mulher que sai de casa para cumprir uma missão nova é muito complexo. Não é todo mundo, não é todo casamento, não é toda família que dá conta disso. E fora que é uma estrutura muito grande para essa mulher sair. Exatamente. É uma estrutura muito grande. A falta que ela faz, vamos dizer assim, nesse ambiente onde ela é a rainha... Eu brinco que o homem é a cabeça, mas a gente é o pescoço. Quem é que comanda a cabeça? É o pescoço. A mulher organiza tudo. Ela organiza a vida da casa, do marido, dos negócios, da família. Ela organiza a vida, às vezes, dos negócios do próprio marido, né? Então, ela deixa uma lacuna com certeza, vazia muito grande. Então, ela vai sempre pensar nisso. A gente se desqualifica, a gente pensa nesses compromissos e a gente pensa no seguinte, como que eu vou entrar num negócio que eu não sei? Que é a questão que eu falei. A mulher quer saber as regras do jogo, ela quer saber como funciona. Foi assim comigo. Então, eu fiquei tipo, mas como que eu vou fazer isso? Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que as pessoas queriam. Vai, Lise, tu pode ser a nossa representante. Eu digo, gente, eu não gosto nem de ficar... Eu não gosto nem de público, assim, de ficar falando. Como é que eu vou falar numa tribuna? Só que aí a gente começa a pensar o seguinte, existe uma missão que é muito maior do que todos esses poréns que eu coloquei aqui. Muito maior do que as nossas faltas de habilidade. É muito maior do que um desafio a mais, um desafio a menos. É muito maior do que, eu não sei como é que vai ser. É a missão, é a causa.
Quando a missão e a causa são claros para a Pra mulher, você. para ti, tu acha os caminhos. Tu vai encontrar a forma de E fazer. tu acha fácil. E acha. Não é fácil, tá? Mas a Eu gente digo começa a perceber assim, que tem caminhos. exatamente. Não é uma coisa fácil de dizer, tá bom. Não, mas a mulher aprende, gente. A mulher faz química dentro de casa, faz receita de bolo, não vai saber fazer política, gente. Quer conversar? Concordo. Não é? Conversar, eu acho muito mais difícil fazer um bolo do que conversar. Você se vê fora desse jogo hoje, Lisiane? E eu já tentei. Sério? Sabia? Eu, em 2020, por aí, 2018 eu me elegi deputada federal, 2014 estadual, 2018 federal. Fiz um mandato estadual e um federal. E aí eu falei, tá, eu vou terminar esse mandato de deputada federal e eu vou parar com isso. Você é suplente hoje do nosso Hoje, senador Mourão, isso né? Em 2022 eu concorri na suplência, na chapa do Senado pelo Rio Grande do Sul. Eu vou chegar lá. Quando foi na metade do meu mandato de deputada federal, eu digo assim, cansei, sabe? Cansei é coisa bem de gaúcha, né? Mas cansei, tô exausta, é puxado. Não é uma coisa simples. Não é, de fato, não é fácil. Mas é aquela coisa, é necessária. E aí, o que eu faço? Eu falei, bom, como eu tinha uma irmã que estava como deputada estadual, o que eu pensei? Eu puxo ela para federal, a gente lança ela para federal, a gente vê outra pessoa, outra mulher, de preferência, para entrar de estadual, e a gente segue o projeto político. E eu vou dar uma respirada. Vou acompanhar. O pessoal brinca que eu sou a sênior, assim, eu fico acompanhando, ajudando, né? Digo, eu vou dar uma respirada um pouquinho, cuidar um pouco de mim, cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Eu passei por um processo muito delicado na família, e eu digo, eu preciso me reconstruir depois disso tudo que eu passei. E fiz esse plano, né? Vou sair da política, agora eu vou deixar. Aí foi quando o então vice-presidente da República me liga e me diz assim, Lisiane, tu não vai concorrer? Falei, não, general Mourão, na época vice-presidente, não, presidente, não vou concorrer, a ideia é trazer minha irmã, falei para ele um pouquinho da ideia da construção do projeto. Aí ele falou assim, nem me explica muito isso, eu só quero te fazer um convite. Vem concorrer na chapa do Senado comigo. Agora, em 2022. E aí eu digo, meu Deus, como é que eu digo não para ele? Ele é meu vice-presidente. Ele é meu vice-presidente. Vamos dizer assim, o que eu acredito de política... De ideologia, de trabalho, está alinhada com o que ele pensa. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma campanha muito acirrada de direita e esquerda. Eu, de qualquer forma, ia apoiar ele. Falei, por que não, né? Por que eu não vou? Mas eu estou querendo sair. Mas por que eu não vou, né? Sabe aquele... Não tem jeito. Assim, não consegui sair. Fui lá para a campanha em 2020. Fiz umas terapias para me ajudar a me reequilibrar para encarar uma campanha de novo, porque a nossa campanha de 2018 foi muito dolorosa. A gente perdeu nosso pai. Então, assim, foi um processo bastante delicado. Tu estar em campanha, era a base, né, dessa família. Correndo no estado inteiro, e aquele que era o nosso esteio, a base da nossa família, estava eu acompanhei esse... Estava se indo, né? E aí, às vezes, a gente estava lá do outro lado do estado, e minha mãe e filhas vêm para casa que o pai está dizendo que vai morrer. E aí, a gente atravessava o estado para ir lá ficar. Então, e no outro dia tinha que estar no outro estado de volta. E tu tinha que estar lá no outro lado do estado de volta. Então, isso, assim, vamos dizer assim, que machucou muito. Essa campanha foi muito dolorosa. Quando falava em campanha, para mim, já chegava a me dar um desespero, sufoco, sabe? Né? Uma ansiedade, assim. E, de fato, eu fui fazer terapia para me preparar para a campanha de 2022. Mas você pegou um parceirão. Aí você pegou um parceirão. E aí, o que eu dizia para ele? Eu vou ajudar. A primeira etapa, eu vou ajudar as meninas, que a minha irmã e a minha cunhada acabou vindo para concorrer de deputada estadual. Eu falei, a gente tem uma campanha aí para organizar com elas, e depois a segunda parte da campanha eu pego junto com o senhor e nós vamos fazer o Rio Grande do Sul entender que a nossa mensagem é o que o Rio Grande do Sul precisa, e essa representação. Olha, foi assim, foi um desafio muito grande para mim, porque eu tinha vivido lá atrás, não estar na política e entrar nela, e depois estar nela e pensar em sair. Sabe? Imagina. E aí,
entender que depois que tu recebe uma missão, e tem uma palavra na Bíblia que fala que quando a gente coloca a mão no arado, a gente não pode ficar olhando para trás. E eu, de fato, entendo isso, porque meu pai arou terra, meu pai era agricultor. Então, quem é agricultor aí mais antigo, o agricultora mais antigo, vai saber do que eu estou falando. Meu pai arava com um arado de boi. Aqueles, né? É um arado só, que tem o cabo aqui onde pega, e uma pá que entra na terra lá, que vai virando, e o boi vai na frente. E às vezes eu subia nesse arado aqui em cima. E ele carregava você também. E ele ia me carregando. Então eu ficava olhando aquela terra revirando, com aquele arado desenhando. Nada na nossa vida é em vão. Toda vez que eu penso em desistir, aí você lembra da parece cena. que eu via aquele terra arado, mexer. O boi lá na frente, meu pai tocando o boi e ele cavando aquela terra. E ele forte, sempre dizia, quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe por quê? Porque se tu olhar para trás, tu erra o carreirinho. Olha só. Tu erra o caminho. E aí eu pensava, cara, eu tô nessas alturas, num momento da minha vida política, que muita gente gostaria de estar, e eu tô pensando em sair, em parar. O que é que está acontecendo, né? E é engraçado que hoje eu converso com muitas pessoas, e principalmente mulheres, que vêm para meu gabinete, vêm para minha mesa conversar comigo sobre isso. Sobre a sua história. Estou desencorajada, eu não quero mais, eu acho que eu saí muito tempo, eu acho que não sei o quê. Aí eu começo a contar, elas começam a chorar. E falei, olha aqui, ó, minha querida, se tu queria um exemplo de alguém que já pensou em desistir, que já entregou os pontos de um mandato para passar adiante, eu organizei tudo para passar adiante. Concorri em 2022, elegemos a nossa chapa ao Senado. Hoje eu sou chefe de gabinete do Mourão também, Sim. Além de ser a primeira suplente. Então, eu trabalho política todos os dias. Eu amo atender os meus prefeitos, os meus vereadores, os meus secretários de município. Eu passo o dia ali, ó, minha terapia, recebendo os problemas do meu estado, que essa é a minha grande missão de vida, é ouvir os problemas e pensar soluções. E aí entra aquela coisa que tem soluções que estão dentro da gente, dentro de ti, dentro de ti. E é só contigo que essa solução vai vir à tona. Então, por isso que eu entendo, sabe, que eu estou naquele lugar, porque existem soluções que estão dentro de mim, que fazem parte da minha história, das minhas relações. Quanto prefeito, quanto vereador que vem, Liz, eu estou com esse problema aqui lá no município. Fala, tem uma ideia, vamos conversar com o fulano de tal? Vamos resolver isso? Vamos lá no ministério tal? Vamos ligar para o deputado tal, ele vai resolver isso aqui para ti. E com as relações... Acabou que você está integrada em tudo. Exatamente. E com as relações a gente consegue ajudar. As mulheres que às vezes ficam olhando e pensando, será que eu vou? Será que eu concorro? Gente, a política, ela é uma ferramenta. A política é uma ferramenta potencializadora da nossa missão. Eu acho que ela é a ferramenta mais construtiva que a gente tem na mão. É poder, é resolução, é solução. Então, se tu tem uma missão de vida, pensa o seguinte, a política vai potencializar essa tua missão. Ela é uma ferramenta que potencializa aquilo que é a tua missão de vida, aquilo que tu faz. E ou ela dá um ponto final, ou ela faz você crescer. Exatamente. Aí entra muito a questão vamos dizer assim, da sabedoria de como lidar com essa ferramenta. Então, ou é um ponto final, ou eu pego um facão e saio, eu pego um facão afiado e saio fazendo bobagem, vai se cortar. E onde você está, as fases que você passou te acrescentou muito, porque você foi deputada estadual, você foi deputada federal. Então, quando você recebe seus prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, você sabe a base deles e o que eles precisavam. Eu sei desde lá do estado, né, o que eles precisam junto ao governo do estado, sei aqui em Brasília, porque eu tive aqui como deputada federal, então construí relações nos ministérios. Então, assim, a política para mim é esse espaço hoje, de ajudar pessoas. E quando que eu consegui pensar em desistir? Em desistir, eu fico pensando assim, ó, eu não tenho esse direito mais de desistir. Tem muita credibilidade no seu trabalho. Eu posso ser direcionada ou redirecionada para outras situações. E eu vejo hoje as mulheres republicanas como esse braço do meu trabalho político, sabe? Era isso que eu ia fazer a pergunta.
Você não tem quase trabalho, você quase não trabalha, e aí surge mais um convite, assumir outra missão, que é as mulheres republicanas. Aí tem a Ana no meio do caminho, Viu a Ana já? Ana. A Ana Me é conta, a como Ana é que nossa está paixão. sendo... Sou eu, a Ana lá. A voz. A Ana. Mulheres Republicanas, para mim, veio com um presente muito grande da nossa ministra Damares Alves, nossa senadora, que me chamou e disse, Liz, eu preciso de ti, a gente tem uma missão, e é essa a missão. Que É você sua. assuma as mulheres republicanas, está aqui o bastão, sabe? Sua. Foi mais ou menos assim, oi... Oi, senadora. A gente conversa com o presidente do partido, não, já está tudo, ele já sabe. E foi mais ou menos assim. A Damares também precisava se dedicar mais ao trabalho dela, que ela está como presidente da Comissão de Direitos Humanos, está cuidando da saúde dela, tem a campanha política, e ela disse assim, as mulheres republicanas precisam desse carinho. Claro que quando eu olhei, lembrando lá do início da nossa conversa, eu pensei, mas eu não vou dar conta disso, né? De novo, né? De novo. Tudo se repete. E aí eu pensei, bom, não tenho escolha. Ela me missão, é propósito, definitivamente missão. me entregou a missão. E, gente, a gente está vivendo um momento tão bacana. Claro que é um ano eleitoral, é um ano totalmente atípico, são muitos os desafios, e o nosso principal desafio é eleger mulheres. Mas a gente está preocupado também com o futuro do Brasil, o futuro da política. Nós estamos investindo em algo muito lindo. Tu teve o prazer de conhecer a Stephanie. Esteve aqui com a gente. Nós estamos lançando, dentro do movimento das mulheres republicanas, dentro do nosso guarda-chuva das mulheres republicanas, uma coordenação temática específica para a garota republicana, para as meninas, para as gurias. Aquelas jovens, né? Isso. Aquela adolescente que ela está ali, acompanha a mãe dela na política, mas não tem nada no partido para ela. Que me chama a atenção. Não tem nada que envolva aquela menina que acompanha a mãe dela, sabe? Não tem nada que aquela garota ali, que ela não é ainda uma jovem, mas ela é uma adolescente, vamos dizer assim. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que está nessa fase de idade. Às vezes ela vai junto com a minha irmã, que a minha irmã é deputada federal, hoje também está em exercício pelo Rio Grande do Sul. E aí a menina, às vezes vai junto, às vezes não vai. Não sabe o que faz. Às vezes eu vejo que ela gosta, que ela tem algumas opiniõezinhas e tal. Eu falei, por que não, né? Trazer essas meninas para participarem junto, para entenderem sobre cidadania. Achei muito importante. Sobre o voto, sobre políticas públicas, inclusive, que o Brasil precisa desenvolver para cuidar das suas meninas. E aí foi, assim, para nós um presente, porque caiu na minha mão, né? Lançar o movimento das garotas republicanas. A Ana, que é a nossa boneca virtual, que já é a paixão tá nas redes, né? Ela já está lá na rede social, dando notícias dentro do Republicano. E eu falo que sou eu, tá? A gente vai ter... eu acho que é cada uma de nós, sabia? Porque todo mundo só fala Maria. E aí se surge a Ana. E aí, sabe o que é legal? A gente, nesse processo de criação, né? A minha cabeça, ela vai viajando, assim. Eu cheguei para as meninas e falei, meninas, eu tive uma ideia. Vamos fazer um gibi da Ana Republicana para nós levar em forma de cartilha, só que em vez de cartilha de texto, a gente fazer um gibi para levar cidadania para essa mulher, para essa menina. Levar o que é a importância do voto para essa menina, falar de política pública, falar de empreendedorismo para essa menina. E a Ana vai ter várias amigas. Aí tu tem que ver lá na nossa sala, todo mundo, a mulherada toda pirou, né? Porque aí todo mundo se enxerga na Ana e nas suas amigas, né? Então, os assuntos e a nossa imaginação infantil, ela veio à tona, né? Todo mundo está lá se divertindo, mas é uma forma, e a gente tem que achar na política formas de comunicar com a nossa eleitora, comunicar com aquela mulher que está ali solta, sem saber para qual partido político, para onde eu vou, com quem que eu caminho. E talvez aquelas mães que não têm com quem deixar os seus filhos. Traga agora. Traga, evento, porque assim que vai ter um momento espaço delas. Ela. Exatamente. Isso. Então vai ter um espaço para essa menina. Essa mãe vai ficar até mais feliz. Junto com a mãe e preparar, gente, preparar o futuro. Quem serão as nossas governadoras? Quem serão as nossas deputadas? Quem serão as nossas vereadoras? E isso que está nos animando. Talvez nós estejamos preparando, talvez não, é certo que nós, mulheres republicanas, estamos preparando essas líderes, essas mulheres que vão estar nos espaços de liderança
amanhã. Muito importante E nós queremos isso. falar com a mulher do agro, lá da grande fazenda, Do campo. mas aquela lá da agricultura familiar também. A minha família, a maioria é agricultura familiar, pequenininha, lá no município chamado São Pedro do Sul, no interior do Rio Grande do Gente, Sul. é mesmo, bem pequenininho mesmo. Pequena, cidade, todo mundo fica, onde que fica? Eu É bem pequenininho. te dou um chocolate se tu acertar. Quantos habitantes lá? Até que a gente tem em torno de 16 mil habitantes, então assim, não é então das já menores. tem, já não é das menores. Mas para mim, a minha cidade amada, meu Rio Grande do Sul, meu São Pedro do Sul, né? E lá, por exemplo, tem muita agricultura familiar, muito. A gente quer conversar com essa mulher. A gente quer falar sobre violência com a mulher do campo que está lá sozinha, escondida, às vezes não tem com quem compartilhar, não tem sequer um vizinho perto. A pauta da violência, muitas vezes, ela é interpretada com uma certa aversão por alguns e com o uso dessa pauta por outros. Tem gente que diz, não, eu não quero ouvir falar disso aí porque virou uma ideologia De política, partido, tal, e isso. de fato, para Virou, alguns em defesa, usar isso como vitimismo. Usam como vitimismo, usam o tema, a abordagem, até para conseguir voto, mas ninguém resolve o problema. Para que resolver? Quanto o problema for bom, né? O problema... Para se elegerem, Isso. enfim. Então, assim, só que nós temos que entender uma questão. De fato, violência existe. De fato, existe violência doméstica. De fato, nós temos mulheres sendo violentadas, maltratadas, passando por situações de privacidade, de privação, melhor dizendo, de uma roupa, de um alimento, de um passeio. Enfim, elas estão lá no campo, lá no fundão, e nós não estamos falando de coisa longe da nossa realidade, não. Mulheres que eu conheço, mulheres da minha família, que a gente descobriu depois que estavam passando por isso. E as violências são vários tipos de violência. Exatamente. Então, às vezes, a mulher está passando por uma violência... E levar essa conversa, ela, para a mulher do campo, para a família do interior, ela é uma conversa cheia de dedos, sabe? Falo por ter conhecimento... Por causa do machismo estrutural da gente. E falo por conhecimento próprio do que nós passamos, do que eu vi meus pais passando para ajudar alguém da nossa família. Então, assim, mas precisa ser conversado, precisa ser falado. Hoje essa pessoa está bem, se reestruturou, está vivendo a vida dela feliz, fazendo coisas que ela nunca tinha feito antes, quando ela estava debaixo daquele sofrimento. Então, no Republicana... A mulher republicana do agro vem falar sobre isso. Vem falar, a gente tem a cartilha Maria da Penha vai à roça. Meu Deus, muito então, legal. Vai falar sobre violência doméstica para a mulher. Mas outra no mundo coisa, dela lá. No mundo dela. Exatamente. Porque na falar de realidade violência dela, patriarcal, violência diz... E a pessoa nem... é distante do que Distante. ela vive. É distante do que ela vive. E outra coisa, a gente entende que aonde nós estamos presentes, enquanto família, enquanto amiga, enquanto comunidade, porque a ideia é que a comunidade se reúna para falar sobre esses temas, para estudar o que a cartilha fala. É uma cartilha totalmente diferente, elaborada especificamente para essa abordagem com essa mulher. Quando o próprio violentador, quando o próprio abusador percebe, puxa, ela não está sozinha. Ela tem amigas, ela tem família. Porque essa cartilha vai chegar nele. Ela tem nele. uma comunidade que está aqui conversando com ela, então, opa, para aí. Né? Ela vai entender agora o que está acontecendo. Ela está entendendo o que está acontecendo. Então, até nesse sentido, você coloca, muitas vezes, um ponto final naquele tipo de posicionamento que a pessoa tem por não... Às tem vezes ninguém nem olhando, estou maltratando aqui, não está acontecendo nada. Quando ele nada. passa a ver que a pessoa está analisando, exatamente, aí ele já toma mais cuidado. O conhecimento liberta. Então, quando a mulher está entendendo e quando ele mesmo entende... Que ela está entendendo? Que ela está entendendo e que aquilo que ele faz não é certo, é uma violência, é um crime. Opa, não, calma aí. Acho que eu tenho que dar um passo para trás. Acho que eu tenho que dar um passo para trás, acho que eu tenho que pensar o que eu estou fazendo. Republicanas no Agro também vêm para trazer as pautas nacionais do Congresso Nacional. O que está sendo tratado no Congresso Nacional e como que isso chega lá na ponta para a nossa vereadora. Porque a nossa vereadora não está aqui dentro do Congresso para saber o que está sendo discutido, o que está sendo falado. Mas nós queremos fazer essa ponte com ela,
com a nossa deputada lá no estado, levar a realidade do Congresso Nacional para essa mulher poder ter os argumentos e falar e se posicionar lá na Câmara de Vereadores, onde ela está, como uma mandatária, lá na Assembleia Legislativa, onde ela atua, como uma deputada estadual ou uma deputada distrital, poder falar daquela pauta com a segurança do que está acontecendo, qual é a notícia quente aqui do Congresso Nacional. A gente vai fazer essa ponte com a mulher do agro também, entendeu? Trazer os debates, o que a mulher do agro sente como uma necessidade de política pública naquele setor Não específico. Não é falar agro por falar, né? Não. E a gente quer realmente ouvir essas mulheres. Existem algumas que já estão despertando nesse sentido. Poxa, a gente vai para uma rede social, começa a falar sobre as pautas dela, começa a trazer os assuntos. Ela já percebeu que não dá para ficar lá na fazenda ou lá no campo esperando que as coisas aconteçam. Ela já está indo reclamar numa audiência pública, ela já está começando a participar. A gente quer fortalecer essa mulher do interior para que ela participe, para que ela forme seus grupos e para, quem sabe, ela possa ser a voz do campo, possa ser a voz desse segmento, dessa área, comunidade, dessa né? comunidade que precisa de representação qualificada dentro do Congresso Nacional. Eu sinto, quando você fala das mulheres, foi um desafio, certo? Mas eu vejo uma construção e uma felicidade. Você está bem realizada, bem realizada. A gente sente isso, Elisiane, quando você fala nessa construção, porque é como a gente falou, não é sua bandeira, sempre foi a Elisiane, a família. Mas eu quero fazer uma pergunta, qual foi o maior desafio? Olha, o maior desafio talvez seja o de romper as crenças invalidantes, sabe? Aquela que eu te falei que de se achar que não pode, achar que não... E isso é uma coisa constante, e com quem eu converso, eu percebo que é fato, que é real, principalmente nas meninas, nas mulheres que estão em funções, em cargos de liderança. O mundo que a gente vive, obviamente, é um mundo competitivo. Nós, de fato, isso... Temos que provar 2 vezes mais. Sabemos que a gente tem que provar. Não basta saber, você tem que provar que sabe. Isso. Eu falo que o homem ele é contratado para o que ele vai fazer. A gente já tem que fazer antes para ser contratado. Para mostrar que pode ser contratada. Boa. Então, assim, só que ao longo do tempo, a gente vai sendo testado o tempo todo. E parece que, às vezes, a gente tem essa bad, dessa... Tipo, dá umas caidinhas, dá umas caidinhas. Meu Deus, será que eu dou conta? Será que é isso mesmo? Será que vai dar? Será que eu consigo, sabe? Então, eu acho que o maior desafio dessa vida política é: será que eu consigo? Será que eu dou conta? Vou assumir mais uma coisa agora. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Então, essas crenças que nos limitam, sabe? Quando eu consigo vencer essa barreira... Aí tu fala, opa... Cara, eu tô indo, tô fazendo, vai acontecer. Mas não precisa ser igual a outra, sabe? A gente tem mania de se comparar. Tu imagina se eu for me comparar? Eu brinquei com as gurias outro dia, eu falei, gente, era da Maris Alves, eu não tenho como me comparar. e tipo assim, é uma amiga que eu amo, dinâmica, acelerada. Eu falei, não é o mesmo perfil. Se eu for me comparar, eu vou me jogar lá embaixo. Agora isso. Não. É cada um no seu ponto, exatamente, na sua estrada, na sua história. Outra coisa é complementar ao que ela estava fazendo. Continuar o que estava dando certo. É complementar. Então, você vem com o seu jeito, com o seu perfil, com a sua fala, com o teu comportamento, complementar aquilo que a anterior estava fazendo. Assim foi com a Damares, complementando o que Tia Ju estava fazendo. Assim foi com Tia Ju, complementando o que Rosângela Gomes estava fazendo. As mulheres que nos antecederam no movimento crescimento, uma Mulheres construção. Republicanas. Foi uma construção. Cada uma colocou lá seu tijolinho ou seus tijolinhos, né, nos anos que ficaram ali cuidando das mulheres republicanas. E hoje chegou a minha vez de complementar. Não é para derrubar o que foi feito, e não é para fazer, vou fazer tudo acrescentar. novo. É acrescentar. Acrescentar mais uns tijolinhos continuar, ali. Sabe? É trazer sabe? Igual uma mulher, ela pega uma casa
Esses dias eu vi um vídeo na internet, né? A casa Mobiliada. sem mulher e a casa com mulher. Não, eu já vi assim, quando você recebe, quando você muda para outro estado, você fala assim, vou alugar um apartamento mobiliado. Uhum. O apartamento já está tudo pronto. Só que quando a mulher entra, ela olha... E ela muda tudo. Ela vai colocar do jeito dela. Ela vai Ela comprar vai flor, arrumar. ela vai colocar um É a jarrinho. flor, é um enfeite, é uma luminária diferente. E ela não vai ser o mesmo o apartamento. mesmo, mas ela com dá o toque. jeitinho dela, o Com toque dela. toque. Então é isso. A gente vem para a política para trazer o nosso jeito. O seu toque. O meu toque. Exatamente. Então, a vereadora que está lá na Câmara de Vereadores não vai conseguir mudar tudo. Vai para dar o teu toque. Vai para levar a tua mensagem. Vai para comunicar. Vai para contar a tua história, para que outras mulheres conheçam a tua história e se motivem com essa história, sabe? Esse é o grande... é a grande luta que eu tenho, o grande desafio de pensar todos os dias. O desafio é grande, mas eu posso. Eu não vou mudar tudo. Mas eu vou fazer o que eu posso. Fazer o que eu, né? O que eu posso fazer, eu não posso deixar de fazer. Então, assim, é um desafio grande, mas ao mesmo tempo tem muita possibilidade. E quando tu vê a vida de uma mulher no interior ser transformada, uma mulher na cidade ter uma vida transformada, não tem o que te pague. Uma senhora, vou contar essa experiência aqui, uma senhora saiu de dentro da casa dela com um andador no interior do Rio Grande do Sul. Não vou falar a cidade porque eu posso errar, que tem 2 cidades que eu confundo ali. Mas, se eu não me engano, era Morro Reuter. Ela saiu com o andador de dentro da casa dela e falou assim, vocês não sabem quanto tempo eu esperei por esse asfalto na porta da minha casa. Eu achei que eu nunca ia ver. Porque eu já estou no fim da minha vida, minha filha. E eu achei que nunca ia ver. E tiveram que vir 2 mulheres aqui. 3 mulheres. Olha só, a prefeita da cidade, a deputada Lisiane e a deputada Franciane, minha irmã, que na época era estadual. Nós nos juntamos, conhecemos o problema, a prefeita trouxe o problema, eu falei para minha irmã, vai lá com a prefeita verificar o que é que precisa fazer. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A prefeita me arruma o recurso que eu dou um jeito de fazer a rua. Então, o problema era pó na casa, pó no verão e barro no inverno. As pessoas não conseguiam, ela que era idosa, com andador, não conseguia sair, porque tinha uma valeta para chegar na rua. E quando chovia, ou até quando circulavam carros e caminhões naquela ladeira, descia muita poeira e muita pedra para a pista, para o asfalto. E caía muita gente de moto ali, muito acidente de carro por causa disso. Uma reunião, uma conversa, chegou no orçamento, separamos um recurso, colocamos no município, a prefeita foi lá, executou, fez e resolveu o problema daquelas famílias. Mas aquela senhora, especialmente, que saiu e falou para isso assim, ó, precisou 3 mulheres para resolver o problema de uma vida inteira nessa comunidade. Valeu a pena, ela falou para mim. Quando ela falou que aquilo valeu a pena, sabe o que eu li? Vale o esforço, querida. Vale o teu trabalho, sabe? Vale porque, assim, se resolver a vida de uma pessoa como resolveu a dela, já fez todo sentido. Já faz sentido. Todo sentido. Eu ganhei o final de semana, né? Eu saí de Você lá. Você ficava rindo. Eu saí de lá, eles me retribuíram com um buquê de lavandas, que é uma flor que é lá da região. Eles típica de lá. Fazem várias coisas com a lavanda, óleos, enfim. Eu saí com aquele ramo de lavanda na mão e eu só olhava e pensava naquilo, vale a pena. Vale a pena, por mais doloroso que seja, por mais difícil, vale a pena. Então, assim, para todas as mulheres com quem eu converso, eu costumo dizer o seguinte, nada é fácil. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Lisiane, assim, falar com você é muito forte, porque é como você fala, você passou por todas as etapas. Então, é uma construção muito concreta, muito sólida. Eu vejo uma Lisiane aqui muito sólida. O desafio aconteceu, a vontade de desistir aconteceu, mas o que falar para aquelas mulheres que estão ali do outro lado? Você fala, vale. O que você falaria para elas agora? Bom, o que eu tenho para falar para essa mulher, como uma mulher que está aqui, desse lado, fazendo política, sentindo as dores e as alegrias da política, é falar que vale a pena. É dizer o que aquela senhora me disse. Vale a pena, porque é uma pena, é um esforço, é um custo. Há um custo a se pagar.
Mas nada, eu aprendi isso na vida, nada vem fácil. Então, o esforço, o empenho vai fazer sentido quando tu conseguir enxergar os resultados chegando. A gente está num ano eleitoral, muitas mulheres talvez estejam assistindo esse programa e ainda estão em dúvida se concorrem ou não. Coloca a mão na Ou massa. estão querendo até desistir. Não, coloquem a mão na meu massa. nome lá, mas eu estou querendo parar e desistir. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que a gente coloca a mão, não tem como. Colocou a mão no arado, não volta atrás. Vai em frente, segue o teu propósito. O teu chamado, a tua missão vai se completar quando tu encarar mais esse desafio. Ah, mas eu não sei se eu vou me eleger. Ninguém sabe se vai se eleger. Quem que sabe? Depois de uma eleição, é certo? Não, não é certo. Mas a eleição, a caminhada da eleição, ela tem grandes vitórias ao longo do processo. Eleger-se e estar parlamentar, estar mandatário é a cereja do bolo, como eu costumo dizer. Ah, cheguei, me elegi. E agora? Vamos trabalhar. Mas antes disso vem muitas vitórias. Sabe o que é a grande vitória de uma mulher que passa por uma campanha política, a experiência que ela vive? Essa é uma experiência individual e pessoal que ninguém te dá, faculdade nenhuma te dá, curso nenhum, experiência nenhuma te dá. É você e o seu eleitor, é você e a sua experiência na sua localidade. Você vai sair de lá outra pessoa. Outra coisa, a mensagem que tu carrega, a mensagem que tu leva. É a tua história de vida, é a tua mensagem, é a tua pregação, o que tu leva para aquelas pessoas sobre política, sobre transformação, sobre sociedade, abre a mente de muita gente que não conseguia pensar do jeito que tu já está pensando e que tu já está enxergando. E a grande vitória é semear. A grande vitória de uma campanha é semear. É colocar a semente. É dar lá semente. Na frente, às vezes não é nessa campanha que tu vai sair eleita, mas é numa próxima, mas porque tu deixou uma semente antes. Então, encare esse desafio, encare os desafios da vida, porque olhar para trás não vai nos acrescentar em nada. Paralisar por paralisar não vai fazer as coisas se resolverem. Tem gente que faz isso, fala isso, né? Ah, eu já larguei, não aguento mais. Então começa e para. Você já viu que tem mulher que começa e não termina? Tem muitas mulheres. Por isso que a gente tem que dar essa rede de apoio. Sabe o que eu acho? Tem muita mulher que começa e não termina por aquela questão que eu comecei te falando lá no início. Ela se descredibiliza no andar da carruagem. Ah, será que eu vou conseguir? Eu não vou dar conta disso aqui. Ou não está saindo perfeito como eu achava que ia sair. Não vai ser perfeito na primeira vez. Não vai ser. Não vai ser perfeito na e primeira não vai ser campanha. Fácil. Não vai ser simples no primeiro projeto. Não é fácil na primeira receita do bolo, minha irmã. Como é que vai ser numa coisa complexa? O primeiro bolo nunca fica bom. Nunca. O primeiro bolo nunca às fica vezes bom. nem a primeira vez, né? É bolo, Isso, então, também acho. Vamos falar aqui o que as mulheres entendem também. Isso, não, gente. Primeiro beijo, bate os dentes, tudo. Ai, tudo bem. É isso, Mas é isso. É sobre seguir tentando. A gente tem uma lógica que a gente carrega que tudo que a gente faz tem que sair excelente. E de primeira. E não é assim. É na prática, é na experiência, é no aprendizado. Lá na frente, às vezes é que tu vai dizer, puxa, hoje eu consegui, de fato, eu consegui entregar o que eu queria entregar. Seja uma receita, seja um projeto, seja um casamento. Puxa, hoje eu sou realizada, eu sou feliz, hoje eu alcancei aquele estágio que eu queria, mas foi uma caminhada. Aí você pergunta, quantos anos? 30 anos? Isso é lindo, né? E isso é lindo porque eu digo assim, ó, o mundo nos desafia, Deus nos desafia. Se a gente desiste na primeira, quando é que tu vai saber se tu um dia vai conseguir vencer aquele obstáculo, um desafio, um curso que tu começou? Quando que tu vai saber se tu é capaz de concluir ou não? É só tentando, é só fazendo. Lisiane, é uma trajetória linda. Tem tanta história. É muito, e eu quero que você volte, porque eu quero que você ache uma agenda para mim, tá? Pra gente falar mais, como que vai estar, porque
Agora ainda nós estamos em pré-campanha, Isso. nós estamos em convenções. E a gente tem tanta pré-candidata boa. Muita pré-candidata. Mas aí depois eu quero que você volte para contar A gente as tem que fazer candidatas. uma sala com elas, Vamos. trazer todas as minhas Já está pré-candidatas. combinado, já está combinado. Mulheres republicanas, vamos fazer uma sala, um bate-papo. Vamos discutir política mesmo. Por que vocês estão na política? Mas eu quero que você defina, tá? A sua trajetória em uma palavra. Desafio. Desafio. Cumprido? Em processo de se cumprir. Lisiane, a mulher, Lisiane, porque a gente falou da mulher deputada, da mulher de posicionamento. E a mulher, Lisiane? Ai, a mulher Lisiane, ela é bem complexa. Eu tenho grandes desafios, né, na minha vida, na minha caminhada. Sou uma mulher tímida. Fui uma mulher a vida inteira de bastidores. Gostava de... Podia me chamar para o que fosse, mas eu não gostava de holofotes. Então, assim, para mim, enquanto pessoa, tudo isso aqui é muito desafiador. Mas é gostoso. Depois que passou, depois que... Óbvio, mas é gostoso. Assim, depois que eu fiz, que eu conversei aqui, tá ótimo, sobrevivi, não vou nem assistir depois para não ficar botando defeito, porque eu sou chata com essas coisas. Mas, assim, eu acho que a gente é um ser completo, né? Então, a Lisiane, que é tímida, que não gosta muito de aparecer, de eventos sociais, que gosta de ficar caladinho, ela desponta nesses momentos. Quando ela é provocada, ó, vai lá, tem uma palestra para fazer. Fala. Aí eu vou morrendo de medo. Aí E pior que já sabe tudo, mas aí vai chega lá, fala, tá bom, sobrevivi, passei mais essa, mas toda vez é a mesma luta, é o mesmo docilidade sentimento. com firmeza lá, né? Exatamente. Lisiane, se você fosse falar para aquela deputada estadual, lá quando começou, o que você falaria hoje para ela? Esses dias eu fiz uma postagem sobre isso, né? Olhando lá para trás para aquela menina de 30 e... Acho que eu estava uns 32 naquela época, nem lembro. Estamos juntas. Segue aí, estamos juntas. Eu fico olhando para trás e pensando que cada passo, cada decisão, cada não que eu tive que dizer, para muita gente que às vezes vem pedir uma coisa que não é, vem pedir um negócio que não é lícito, não dá para te fazer. Mas eu fui corajosa de dizer, olha, não posso fazer isso. Cada proposta, às vezes, que chega e tu também é firme de dizer não. Então, dizer não ao longo da caminhada, eu aprendi a dizer não ao longo da caminhada. E isso fez muito sentido para mim. Né? Eu era uma pessoa assim que tudo que me pedisse, eu ia lá e fazia. Então, tipo, Alice, tu consegue vir aqui em casa me dar uma força com meu filho? Consigo. Eu dava um jeito, me virava. Eu podia estar a milhão. Eu ia lá para ficar com o filho da minha amiga para ela poder ter um fazer alguma compromisso coisa. dela, fazer alguma coisa. Fiz isso muitas vezes. Traz ele para cá que eu cuido dele aqui em casa quando dou conta de ir aí, tal. Fazia. E eu era assim, era a pessoa que eu dizia sim para tudo, e às vezes eu não sabia dizer não. E eu tive que aprender a dizer não na política. E é muito difícil dizer não na política. Por Só quê? Que porque tu decepciona o teu eleitor. Isso que eu ia fazer. Porque tem um sentido dizer não. Você sabe que você vai perder aquela pessoa. Exatamente. E só que aí eu entendi uma coisa, que o não nem sempre é negativo. Para aquela pessoa também. Inclusive para aquela pessoa. Porque eu já tive que dizer nãos duros. Claro que eu falei, né, com o meu jeito, mas olha, não é possível fazer isso. Porque isso que tu tá me pedindo é incorreto. É incorreto. É um privilégio para ti em detrimento de outras pessoas que estão na mesma situação. Ah, mas a minha mãe precisava passar a fila para entrar na frente dessa cirurgia aí. Não é possível. Entendo. Existe uma regulação, existe uma organização. Não sou eu que faço isso. E nem serei eu que vou pedir isso. E aí, uma certa vez eu tive que dizer para um eleitor, eu disse, sabe por que existe político corrupto? Porque existe eleitor corrupto. Porque existe o eleitor corruptor. Ele vai lá te coagir para tu fazer. Eu não vou te apoiar mais. Obrigada. Ok, obrigada. Então, assim, olhando para a Lisiane lá atrás,
valeu a pena dizer não quando foi preciso dizer não. E muitos desses nãos não tiveram resultado negativo, porque aquela pessoa voltou e disse para mim o seguinte: eu te admiro mais hoje pelo não que tu me disse, porque tu foi sincera, verdadeira, tu me disse a verdade que outras pessoas não me disseram a verdade, disseram para mim que iam dar um jeito, que não sei o quê, e eu fiquei lá esperando. Tu me disse a verdade, tu foi sincera comigo. Lisiane, eu quero te agradecer. Eu ficaria aqui a noite toda conversando. Assunto a gente tem, né? Tem, e a gente já deve... Mas você vai voltar. Vamos fazer uma promessa aqui no ar. Eu volto. Vamos voltar, nem que seja de madrugada, a gente gravando de madrugada. A gente dá um jeito. Mas eu quero te agradecer por essa agenda. Obrigada. Dizer que você já era simpática para mim sem nos conhecermos pessoalmente. Agora, muito mais. Obrigada. Viu, Lisiane? Que faça sucesso nessa pasta. Obrigada. Porque sucesso na sua caminhada você já tem. Obrigada. Agora vamos na pasta republicana e vamos fazer nosso bate-papo com as mulheres. Temos muitos desafios pela frente. A gente precisa de mulheres fortes nessa caminhada política. Você é uma dessas mulheres que tem contribuído, trazendo histórias de sucesso aqui, porque quem assiste, conhece, se identifica. E muitas vezes, até no sentido de uma mulher que é uma pré-candidata, ou vai ser uma candidata, puxa, eu estou me identificando com essa pessoa. Antes eu não tinha uma mulher para votar, hoje eu tenho. Então, tu faz parte dessa missão de conscientização da nossa nação, que existem, de fato, mulheres preparadas, qualificadas para fazer política e que mulher aprende a fazer o que ela quiser aprender. Então, a política é só mais uma coisa que a mulher é capaz de aprender. Mais uma receita? A política é mais uma receita? A política é uma receita. É uma receita. Talvez ela não esteja escrita ainda em nenhum caderninho ou numa lousa, enfim, mas ela é uma receita possível de se aprender. E a gente vai ter essa fórmula um dia? Existe uma fórmula, sabia? Eu acho que a fórmula da política é a verdade. Quem trabalha com verdade faz uma boa política. Lisiane, quero te agradecer essa agenda. Como foi bom estar com você nesse bate-papo, nessa entrevista. Momento seu, momento da Lisiane Baia. Momento nosso, foi um momento de te conhecer também, né, aqui como uma entrevistadora. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para fazer pela frente. E só agradecer, assim, a oportunidade de estar aqui, o Distrito Federal, para mim, é ainda um local de muito trabalho. Então, assim, convivências, experiências, eu estou aprendendo a construir aqui. Eu estou construindo. Pode deixar que agora você já tem mais uma nova. Que espaço maravilhoso. Eu olhei no Instagram, olhei as abordagens que tu faz, eu me identifico com essa questão de valorizar esportes. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, obrigada a todos que com paciência chegaram até aqui, né, assistindo essa nossa conversa, e são as ordens à disposição. Então, faço o convite, volte e vamos para o sofá ali conversar com os nossos amigos. Já temos várias ideias. Várias ideias. O programa Mulher Capital Brasília fica por aqui. Quer saber mais? Conhecer essas mulheres que inspiram e que estão do outro lado do jogo? Acompanhe Mulher Capital Brasília.